Olha, CEMIG, com certeza uma das ações que mais está na boca do pessoal na Bolsa Brasileira, não é verdade? Especialmente para quem foca em receber dividendos. E não é para menos, os pagamentos recentes foram, nossa, bem altos, chamaram muita atenção. Só que, por trás de todo esse brilho, fica aquela pulga atrás da orelha, sabe? Esses dividendos tão generosos, eles são de verdade sustentáveis no longo prazo? Hoje a gente vai mergulhar fundo, mais fundo mesmo, nos balanços e projeções da empresa para descobrir a verdade por trás dessa história. E quando a gente olha assim por cima, os números realmente enchem os olhos. Um dividend yield de 13,5%, isso chama a atenção de qualquer um. O dividend yield, para a gente alinhar aqui, é basicamente o retorno em dividendos em relação ao preço da ação. E um retorno de mais de 13% ao ano, poxa, é coisa rara e muito desejada. Aí soma isso a um índice preço-lucro de só 7 vezes, que mede se a ação está cara ou barata e que está bem abaixo da média da bolsa, pronto, parece a oportunidade do século, né? Mas será mesmo? E é exatamente aqui que a gente precisa ir além da superfície. Sabe, é preciso ter muito cuidado com o que a gente pode chamar de análise miojo. Aquela que é rapidinha, que olha só para 2 ou 3 indicadores e que, no fim das contas, pode criar uma expectativa que não tem nada a ver com a realidade futura da empresa. Uma coisa é certa, dividendo passado não é garantia nenhuma de dividendo futuro. A pergunta crucial a que guia toda essa nossa investigação de hoje é: o que os números, quando a gente olha bem de perto, realmente nos dizem sobre o futuro dos dividendos da CEMIG? Para a gente desvendar esse mistério, nossa análise vai seguir um caminho bem definido. Primeiro, vamos entender esse mito que atrai tantos investidores. Depois, vamos decifrar a diferença, que é crucial, entre as ações CEMIG 3 e CEMIG 4. Daí para frente, a gente mergulha de cabeça na realidade dos números, colocando na balança o futuro dos investimentos contra os dividendos, para só então chegar no nosso veredito final. Vamos lá. Então, como a gente viu, à primeira vista, a CEMIG parece ser o pacote completo, né? Um dividendo lá nas alturas, um preço sobre o lucro baixo, e tudo isso numa empresa de setor elétrico, que é visto como seguro, com receita previsível, é o sonho de quem busca renda passiva. Mas esses indicadores, assim, jogados sozinhos, eles nem sempre contam a história toda. É fundamental entender o contexto que gerou esses números. E agora, a primeira camada da nossa análise. Qual ação escolher? A CEMIG, assim como muitas empresas no Brasil, tem 2 tipos de papéis na bolsa. As ações ordinárias, que terminam com o número 3 no código, e as preferenciais, que terminam com o 4. E olha, existe uma diferença fundamental entre elas que impacta diretamente o investidor e, claro, o preço de cada uma. Batendo o olho aqui, a primeira coisa que salta à vista é a diferença de preço. A ação ordinária, a CMG3, é bem mais cara. Ela negocia a 1,6 vezes o seu valor patrimonial. Enquanto isso, a preferencial, a CMG4, negocia a 1,25 vezes. Mas por que o mercado paga esse prêmio todo pela CMG3? A resposta está numa palavrinha: tag along. Então, o que é esse tal de tag along? Pensa nele como um mecanismo de segurança para o acionista minoritário. Se o Estado de Minas Gerais, que controla a CEMIG, decidir vender a parte dele, quem comprar é obrigado por lei a fazer uma oferta de compra pelas ações ordinárias dos minoritários. E essa oferta tem que ser de, no mínimo, 80% do valor que foi pago ao controlador. É uma proteção super importante que simplesmente não existe para quem tem as ações preferenciais. Elas têm 0% de tag along. Ok, mas então por que alguém compraria a CEMIG 4? Bom, em troca de abrir mão dessa proteção do tag along, o acionista da ação preferencial ganha algumas vantagens. A primeira é um preço mais em conta, um desconto por esse risco a mais. A segunda é uma liquidez bem maior, ou seja, é muito mais fácil comprar e vender no mercado. E a terceira, que é a peça-chave para a nossa análise, é o direito a um dividendo mínimo, garantido pelo estatuto da empresa. E esse dividendo mínimo é de 50 centavos por ação. No preço de hoje, isso já garante um rendimento de mais ou menos 4% ao ano. Ou seja, quem investe em CEMIG 4 já tem um piso de retorno garantido por lei interna da empresa, o que dá uma certa segurança. Mas a pergunta continua no ar. Se o mínimo garantido dá 4%, de onde afinal vieram aqueles 13,5%? E para onde eles vão? E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Vamos deixar os indicadores de lado um pouquinho e olhar para o que realmente aconteceu com as finanças da empresa. Vamos desvendar a história que os relatórios contam para quem lê com atenção. O lucro que a CEMIG reportou em 2024 foi de impressionantes 7 bilhões de reais. Uau! Mas, aqui está o pulo do gato. Esse número foi inflado por eventos que não vão se repetir. Por exemplo, a venda de participações em outras empresas, que gerou um ganho de capital gigante.
O lucro real da operação, aquele que vem do dia a dia, o chamado lucro recorrente, foi de 4,15 bilhões. É uma diferença brutal. Projetar o futuro com base no número inflado seria um erro de análise gigantesco. Outro sinal de alerta acende quando a gente olha para dívida. A alavancagem da empresa, que mede a dívida em relação à capacidade de gerar caixa, ela deu um salto de mais de 70% em um único ano. Basicamente, esse indicador mostra em quanto tempo a empresa pagaria a dívida dela usando todo o caixa que gera. Passar de 1,3 para 2,3 vezes significa que uma dívida que era bem tranquila agora está num nível que precisa ser monitorado de perto. A situação fica ainda mais clara quando a gente olha o fluxo de caixa. Pensa bem, em 2025, a empresa investiu 6,6 bilhões e pagou 3,5 bilhões em dividendos. Isso dá uma saída de caixa de mais de 10 bilhões de reais. O problema? A geração de caixa operacional dela, o famoso EBITDA, foi de só 8,2 bilhões. A conta simplesmente não fecha. Então, de onde veio o dinheiro que faltava? A resposta é bem simples e direta. Veio de mais dívida. É isso. Quando a geração de caixa não cobre os investimentos e os dividendos, a empresa tem que ir para o mercado pegar dinheiro emprestado. Isso explica direitinho aquele aumento da alavancagem que a gente viu agora há pouco. O dividendo gordo foi, em parte, financiado com o endividamento. Olha, a gente está chegando na parte mais importante da análise, que é a projeção para o futuro. Mas antes de olhar para frente, um convite rápido. Para não perder análises detalhadas como essa, que vão fundo nos números, aproveita e já se inscreve aqui no canal. E por falar em conhecimento, para quem quer investir com mais segurança, tem uma seleção de livros que são obrigatórios sobre o mercado de capitais aqui na descrição. Vale a pena conferir. Agora sim, vamos voltar para a CEMIG e para o que o futuro reserva para ela. Agora o papo é futuro. O passado deu pistas importantes, mas é o futuro que define o valor de um investimento. E o futuro da CEMIG é dominado por um plano de investimentos, olha, gigantesco. E ele vai impactar diretamente o dinheiro que sobra para dividendos. A empresa anunciou um plano de 44 bilhões de reais em investimentos entre 2026 e 2030. Presta atenção na escalada. Em 2026, 6,7 bilhões. Mas a média entre 2027 e 2030 sobe para impressionantes 9,3 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro todo é necessário, tá, para modernizar a rede e cumprir metas. Mas a pergunta que fica é, de onde vai sair todo esse dinheiro? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, mas que é muito reveladora. Vamos supor um cenário super otimista, em que a geração de caixa da CEMIG salte para 12 bilhões por ano. Desse valor, a gente precisa tirar mais ou menos 1,5 bilhão para pagar impostos e juros da dívida, que está crescendo. Depois, a gente tira os 9,3 bilhões da média de investimentos. E aí, o que sobra? Sobra mais ou menos 1,2 bilhão de reais. É isso que restaria para distribuir para os acionistas. E o que significa esse 1,2 bilhão na prática? Bom, dividindo pelo número de ações, a gente chega num dividendo de mais ou menos 52 centavos por ação. E lembrando, isso num cenário otimista. Esse valor é muito, mas muito próximo daqueles 50 centavos do dividendo mínimo garantido. Ou seja, as projeções indicam que o futuro da CEMIG aponta para o pagamento só do mínimo obrigatório, pelo menos até 2030. E assim a gente chega ao fim da nossa jornada investigativa. Com base em tudo que a gente viu do passado recente e, mais importante, do futuro de como a empresa vai usar o seu dinheiro, qual é a conclusão sobre as ações da CEMIG hoje? Traduzindo todas essas projeções de fluxo de caixa futuro em um único número, usando um modelo de análise, a gente chega num valor intrínseco para a ação da CEMIG de R$ 12,41. Esse seria, em tese, o preço justo pelo papel, já considerando essa necessidade de reinvestir pesado no negócio nos próximos anos. E a conclusão crucial é esta. Comparando o valor que a gente calculou, de R$ 12,41, com o preço que a ação está sendo negociada hoje na Bolsa, não existe margem de segurança. Esse conceito, que ficou famoso com Benjamin Graham, diz que um ativo só deveria ser comprado quando o preço de mercado dele está bem abaixo do seu valor real. E com base nesta análise, a ação não está com desconto. Ela está negociando muito perto do que seria o seu preço justo. Então, para a gente amarrar tudo, os pontos-chave são: primeiro, aquele dividendo que atraiu todo mundo foi um ponto fora da curva, financiado por eventos isolados e mais dívida. Segundo, o futuro da empresa vai ser de investimento pesado, que vai comer a maior parte do caixa. Terceiro, a consequência disso é que os dividendos devem cair para o patamar mínimo legal pelos próximos anos. E por fim, a lição mais valiosa de todas. O segredo não é olhar para trás para o dividendo que já foi pago, mas sim para frente, para onde o dinheiro da empresa vai ser de fato alocado. E você?
O que achou dessa análise? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa.